gráfico da função de segundo grau. Então, aqui a gente tem uma função de segundo grau. E aí, a gente precisa lembrar que o gráfico vai ser sempre uma curva. O gráfico da função de segundo grau é sempre uma curva. Essa curva pode estar com a concavidade voltada para baixo ou para cima. Isso aqui vai ser definido pelo valor de A, no caso, que é esse número que acompanha o x elevado ao quadrado. Aqui, como não tem nada, é como se tivesse um 1, tá bom? Então, quando esse número for um número negativo, ou seja, for um número menor que zero, tá vendo? Ó, números negativos são menores que zero. Essa concavidade vai ser para baixo. E quando for um número positivo, como aqui no caso, vai ser com a concavidade voltada para cima, ou seja, A maior que zero, né? Números maiores que zero. Ok? Então, esse aqui é o básico. Vai ser sempre uma curva, pode estar voltada para baixo ou para cima. Só que a gente precisa de mais informações, né, para marcar esse gráfico. Então, vamos lá. A gente pode, como em qualquer função, ir substituindo x por qualquer valor e marcando um ponto aqui. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui. Isso aqui, a gente vai fingir que é y, né? E aqui, no lugar do x, a gente vai colocar como se fosse zero, tá? Vou escolher o zero aqui. Então, onde tiver x, eu coloco zero. Então, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. E aí, resolvendo, ó, 0 ao quadrado, 0, 0 mais 8. Isso aqui vai dar 8. Então, ó, a gente tem um ponto. Quando x for 0, y vai ser 8. Ok? Esse é um ponto. Então, a gente pode vir aqui marcar no gráfico, ó. Quando x for 0, y vai ser 8. Esse ponto bem aqui em cima. Pronto, marcamos um ponto. Só que isso aqui ia demorar demais a gente fazer vários pontos até marcar com precisão esse gráfico. Então, o que a gente faz para fazer de forma mais rápida? A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as raízes dessa equação aqui. Como assim? Então, ó, vamos lá, raízes. Primeiro passo. As raízes são basicamente a solução disso aqui. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Pela forma de Bhaskara ou por fatoração. Então, quando a gente resolver, a gente vai perceber que as raízes... Não vou resolver aqui, tá, gente? Só vou colocar o resultado final. Tem um vídeo aqui falando sobre forma de Bhaskara. Então, quando a gente resolver isso aqui, a gente vai ver que as raízes vão ser 2 e 4. Ou seja, qual vai ser esse ponto? Quando x for 2, né, y é 0. Quando x for 4, y é 0. Isso aqui é a raiz. E esses valores são os valores onde o gráfico vai cortar o eixo y. Como assim? Eu vou marcar aqui. Quando x for 2, y vai ser 0. Então, o ponto fica aqui. Quando x for 4, y também vai ser 0. Então, aqui. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ele vai cortar o x nesses dois pontos. Então, as raízes são os pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. Só que isso aqui também não é suficiente para a gente marcar direitinho o gráfico. A gente precisa encontrar o quê? A gente precisa encontrar também o vértice. O vértice é esse pontinho aqui. O pontinho mais alto ou mais baixo do gráfico. Para a gente marcar. Como é que a gente faz para encontrar o vértice? Vou colocar aqui. Vértice. O vértice tem uma formulazinha que a gente usa para encontrar. E como é que é essa fórmula? A gente tem a fórmula para o vértice de x, que é essa daqui, menos b sobre 2a. E a gente tem também uma para o de y. Vou colocar mais aqui no canto, tá? Que é menos delta sobre 4a. Como é que a gente resolve isso daqui? Vou fazer primeiro de x. Então, a gente vai primeiro encontrar o valor de x. Quem é b? B é o valor que acompanha o x. Quem é que acompanha o x aqui? O menos 6. Então, no lugar do b, eu vou colocar menos 6. Eu vou repetir esse menos que é da fórmula. Vou repetir o menos 6 aqui. Repetir o 2. E o a é esse número que acompanha o x ao quadrado. No caso, 1. Então, colocar o 1 aqui. E aí, quando a gente resolve isso, né, aqui em cima, menos vezes menos vai dar mais. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o ponto aqui de x vai ser 3. Agora, vamos achar o de y. Esse delta aqui tem na forma de Bhaskara também, não sei se vocês se lembram. Mas a forma dele é isso aqui, ó. Delta significa isso aqui. Menos b ao quadrado, 4a vezes c. Então, vamos lá. b ao quadrado, né, menos 4a vezes c. E aí, quando a gente substitui, a gente vê que b é menos 6, né? Aí, no caso aqui, vai ficar o menos, né, da forma, vai ficar o menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O a, no caso, é 1, e o c é 8. Só tô substituindo aqui, tá, gente? Isso daqui tem no vídeo de forma de Bhaskara. É melhor vocês assistirem lá pra entender direitinho. Aqui eu tô fazendo bem rápido, porque o objetivo é marcar o gráfico. 4
No lugar do A é 1, 4 vezes 1. Aí, resolvendo isso aqui tudo, ó, 6 quadrado, 36, menos 32, vai ficar menos 1. Tá? Resolvi rápido aqui, mas você pode resolver direitinho, vai dar menos 1. Então, o ponto aqui, o vértice, no caso, vou colocar aqui em cima. O vértice vai ser x igual a 3, y igual a menos 1. Vou marcar aqui no gráfico. Então, ó, x igual a 3, tá aqui o y, que é essa aqui na horizontal, menos 1. Então, vai dar mais ou menos aqui o ponto. Sempre bom a gente lembrar que o vértice, pessoal, vai ser o valor que tá no meio desses dois pontos aqui, das raízes. Então, qual é o número que tá no meio de 2, 4? 3. É só um jeito mais fácil, tá? Se você não quiser fazer toda essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Agora que a gente já tem as raízes e já tem o vértice, e já tem esse ponto aqui também, a gente consegue marcar o gráfico mais ou menos como ele seria, né? Então, ó, o gráfico vai ficar como? Mais ou menos assim. Ficou super feio, mas deu pra entender. Então, esse aqui vai ser o gráfico dessa função. Ok? Então, é assim que a gente marca o gráfico de uma função de segundo grau. A gente encontra as raízes, encontra o vértice e pode marcar. Esse ponto aqui, eu substituí por 0 de forma estratégica, tá? Por quê? O ponto em que a curva vai passar pelo eixo y vai ser sempre esse ponto que tá sozinho aqui. O número C, no caso, né? A letra C aqui, no caso, é o número 8. Então, tá vendo, ó? 7, 8. Esse ponto aqui, que é o ponto em que x é 0. Ok? Então, é isso.